Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. E antes de começar o caso de hoje, já deixa o teu like e subscreve no canal se tu ainda não és inscrito. Não liguem o cenário, estamos de cenário novo de novo, porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa da minha irmã, vim visitá-la. E achei que não seria justo que durante o tempo que eu esteja aqui não haja vídeos para vocês, então ficar mais uma semana sem vídeo, não achei boa ideia, então resolvi sacrificar o cenário para termos mais vídeos. O importante é o conteúdo, né? O conteúdo do caso é o mais importante, então espero que vocês foquem nisso e não se preocupem que já eu resolvo o problema do cenário. Então, bora começar o caso de hoje. Antes de mais nada, eu já gostaria de me desculpar se eu pronunciar alguma coisa errado, porque é japonês e eu não sei falar japonês, então uma coisa ou outra eu vou pronunciar errado em japonês ou em francês e eu espero que vocês não levem em consideração, tá bom? Issei Sagawa nasceu em 26 de abril de 1949 em Kobe, província do Hyogo, no Japão, e era filho de pais ricos. O pai de Issei, chamado Akira Sagawa, era um empresário que atuou como presidente numa grande indústria de água. Seu avô foi editor de um dos maiores jornais do Japão. Issei nasceu prematuro e, segundo relatos, era pequeno o suficiente para caber na palma da mão de seu pai. Ele imediatamente desenvolveu enterite, uma doença de intestino delgado. Issei se recuperou após várias injeções de potássio e cálcio em solução salina. Mas ainda assim ele tinha uma saúde frágil. Ele era muito pequeno e introvertido, então acabou se interessando por literatura, coisa que não o obrigava a socializar tanto. Issei tinha um irmão mais novo com o qual tinha 2 anos de diferença. Eles eram muito próximos e a família cuidava deles como se fossem gêmeos. Uma das brincadeiras que o pai e o tio do Issei faziam quando eles eram pequenos era colocá-los numa panela e fingir que iam comê-los. Além disso, o conto favorito de Issei era João e Maria, que, resumindo no conto, uma bruxa tenta comer João e Maria. Muita gente acredita que essas coisas teriam influenciado os desejos canibais de Issei, mas tipo assim, nada a ver, porque quase todas as crianças brincam dessa coisa. Os adultos gostam de brincar assim com as crianças, de eu vou comer, eu vou te pegar e tudo mais. Além do mais, esses contos de que existe uma bruxa que come crianças, que come seres humanos, é um conto que quase todas as crianças já ouviram. Na minha cidade, por exemplo, chamavam isso as bruxas, esses bruxos que comem pessoa de tiquisiquice, e eles tinham cauda e aparência de seres humanos. Então, durante a minha infância eu já ouvi muito essa história e acredito que você que está me assistindo também já ouviu muito essas histórias, esses contos do bicho que come crianças, que come seres humanos. E eu acho que essa é uma forma meio absurda de justificar esses desejos esquisitos dele. Então eu acho que essas coisas talvez poderiam ter ativado esses desejos nele, mas não necessariamente teriam criado. Ai meu Deus, que susto! Meu cunhado é lindo, né? Já tá ocupado. Oh não, não toma essa aliança. Já tá ocupado. Olá, minha irmã linda e maravilhosa, né? Então, gente, continuando. Talvez essas coisas teriam ativado esse desejo dele, ou talvez mostrado que é possível comer pessoas, mas criar esse desejo é impossível. Além do mais, ele mesmo disse que a primeira vez que ele sentiu interesse em comer pessoas foi quando ele viu a coxa de um homem. Ele também relatou que quando jovem cometeu zoofilia com seu cão e começou a sentir desejos canibais por mulheres. Ele olhava para pernas de mulheres e começava a pensar como poderia ser delicioso comê-las. Aos 15 anos, ele chegou a consultar um psicólogo para ver se lhe ajuda a abandonar esses desejos absurdos que ele sentia. Ele disse que nunca teve vontade de matar a pessoa, simplesmente de comer pedaços da carne dessa pessoa. Era como se fosse uma extensão do desejo sexual. Tipo, quando ele tivesse apaixonado por alguém ou simplesmente tivesse desejo sexual por essa pessoa, ele tinha vontade de comer a pessoa. Pessoas normais, quando gostam de alguém, eles têm vontade de abraçar, beijar, ter relações, estar o tempo todo com a pessoa, conversar, se socializar, um monte de coisas. O desejo que ele tem quando gosta de alguém, acha alguém atraente, é comer a pessoa, literalmente comer a pessoa. Ele ainda disse que não entende como é que as outras pessoas não sentem o mesmo que ele, comer uma pessoa viva. Então, aos 24 anos, enquanto estudava na Universidade de Wako, no Tóquio,
Issei resolveu concretizar os seus desejos. Ele teria se apaixonado por uma mulher alemã, alta, bonita, que estudava na mesma universidade que ele, mas ele nunca teve coragem de chegar até ela, conversar com ela. Ele tinha muitas inseguranças, ele se achava feio, se achava muito pequeno, nunca conversava com uma mulher, nunca chegava para tentar conquistar, para tentar se relacionar e não se sentia capaz de se relacionar com mulher alguma. Então ele resolveu começar a vigiar ela para saber onde é que ela morava, saber a sua rotina, enfim. E um certo dia ele invadiu o apartamento dela enquanto ela dormia. A intenção dele era canibalizá-la comendo algumas partes da sua carne. Ele até levou alguns instrumentos e usava uma máscara de Frankenstein. Então ele entrou no apartamento da jovem e andava sorrateiramente para não fazer barulho, mas como ele não tinha muita experiência com isso, acabou se mexendo demais, fazendo algum barulho, que ela acabou acordando e viu um homem estranho dentro da casa dela. Eles entraram em uma luta física, mas como Issei era mais pequeno, ele era mais alta e tinha mais força, acabou dominando Issei e chamou a polícia. Então Issei falou para a polícia que a intenção dele era abusar sexualmente da jovem, porque ele não quis contar que ele queria comer ela, né? Então resolveu falar que ele tentou abusar sexualmente dela. Então, com isso, Issei foi levado preso. Como filho privilegiado, o pai de Issei conseguiu tirar ele da prisão. Aparentemente, o pai de Issei pagou o pai da jovem que foi atacada para que eles retirassem a denúncia de agressão sexual, e eles retiraram. Então Issei seguiu a vida dele livremente e tentava controlar os seus impulsos. O único momento que ele se via livre desses desejos era quando ele lia livros. Ele gostava muito de ler e era o momento dele se sentir uma pessoa normal. Em 1977, aos 28 anos, Issei mudou-se para a França para fazer um doutorado em literatura na Sorbonne, em Paris. Issei disse que enquanto residia em Paris, quase todas as noites levava uma prostituta para casa e tentava atirar nelas, mas os seus dedos congelavam e não conseguia puxar o gatilho. Na verdade, o que ele realmente queria era comer a carne da pessoa sem ter que matá-la, então ele não tinha coragem para atirar nelas. Na universidade, ele conheceu uma mulher holandesa chamada René Artveld, que era uma estudante brilhante. René e Issei começaram a conversar por serem colegas e com o passar do tempo eles começaram a perceber que tinham muita coisa em comum. Os dois eram apaixonados por literatura e gostavam dos mesmos autores. René tinha muitos amigos, ao contrário de Issei, e muitas vezes ela tinha encontros com esses amigos, tipo festas, cursos, clube de literatura, e quando ela e Issei se tornaram amigos, a René passou a convidá-lo para esses ambientes. Issei admirava muito a René por ela ser muito bonita e inteligente e acabou se apaixonando por ela. A René admirava Issei pela sua inteligência e ela sempre falava bem dele para a família, mas ao contrário de Issei, a René olhava para ele só como um bom amigo. O Issei chegou a falar com ela sobre os seus sentimentos, mas a René acabou rejeitando ele, disse que eles eram só amigos e que ele poderia estar só confuso. A René era uma jovem muito gentil, muito boa, ela gostava muito de ajudar os outros, então o Issei chegou a compartilhar com ela que tinha dificuldades em algumas matérias, especialmente em matérias relacionadas à poesia. Então ela, na sua bondade, resolveu ajudar o Issei e eles passaram a estudar junto a sós. Normalmente eles estudavam no apartamento do Issei, lá eles ficavam a ouvir música, ler poesias, enfim. No dia 10 de junho de 1981, foi um desses dias em que eles tiveram de se encontrar para estudar. Eles estavam no apartamento de Issei. A René estava sentada, tranquila, a abrir os livros da matéria que eles iam estudar. Ela também estava a ouvir música enquanto conversava com Issei. O Issei, que estava atrás dela, pegou a sua arma na gaveta e apontou para a René sem que ela percebesse. Ele estava com medo, mas foi bem silencioso. Apertou o gatilho, mas a arma travou. Imediatamente ele guardou a arma e René não percebeu nada. Eles estudaram e depois ela foi embora. Aquilo deixou ele meio frustrado por não ter conseguido realizar o que ele queria, que era matar e comer a René. A René foi selecionada para suprir seus desejos porque ele estava apaixonado por ela e é isso que ele realmente gostaria de fazer com quem ele tem desejos. A René também foi escolhida pela sua saúde e beleza, características que ele sentia que lhe faltavam. Issei se considerava fraco, feio e pequeno. Ele tinha 32 anos e 1,45 m de altura e afirmou que queria absorver a energia da René. Ela tinha 25 anos e 1,78 m de altura. Então, no dia seguinte, no dia 11 de junho de 1981, o mesmo processo se repetiu. A René foi para a casa do Issei para que pudessem estudar.
E enquanto eles estavam aí a conversar e tudo, a René sentou numa mesa de costas para o Issei e ficou a ler poesias. Então o Issei, que estava atrás dela, pegou a arma e atirou nela. E dessa vez a arma disparou e atingiu a nuca da René. Naquele momento Issei ficou assustado e a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Metade dele dizia que ele deveria chamar a ambulância para tentar salvar a amiga, e outra metade dizia que ele deveria aproveitar essa oportunidade porque ele esperou muito tempo para realizar os seus desejos. Ele ficou tão chocado que em algum momento ele chegou a desmaiar, mas acordou na percepção de que deveria terminar o que teria começado. Issei estuprou o cadáver da René, mas não conseguiu morder a sua pele porque seus dentes não eram afiados o suficiente. Então ele saiu do apartamento e comprou uma faca de açougueiro. Issei consumiu várias partes do corpo da René, comendo a maior parte de seus seios, rosto, nádegas, pés, coxas e pescoço, crus ou cozinhados. Ele também engoliu seu clítoris inteiro, mesmo ela estando de período. As outras partes ele guardava em sacos na geleira. Issei também tirou fotos do corpo da René em cada estágio da alimentação. Depois de alguns dias, o restante do corpo dela que ele consumiu começou a se decompor. Então ele resolveu descartar em algum lugar no Parque Bois Boulogne. Então Issei pegou 2 malas e nelas colocou os restos mortais da René que estavam a se decompor. Ele carregou essas malas, pegou um táxi até o parque e as malas de tão pesadas que estavam, o taxista acabou brincando com ele, dizendo que a mala estava muito pesada e perguntando se ele estava a levar um cadáver, assim, tipo, só na brincadeira. Então eles chegaram no parque e o taxista ali deixou nesse parque. Ele era muito pequeno e estava a carregar as malas com muita dificuldade. Algumas pessoas ficavam ali a olhar, a carregar aquelas malas, ele todo pequeno, a carregar malas pesadas, até que alguns corredores que estavam ali perto do lago começaram a notar que estava a escorrer sangue da mala. Naquele momento as outras pessoas também começaram a perceber aquele sangue na mala e começaram a gritar. Ele entrou em pânico, deixou as malas e fugiu. Imediatamente essas pessoas chamaram a polícia, que abriram as malas e encontraram restos humanos. Então a polícia em pouco tempo conseguiu falar com o taxista que teria levado o Issei até aquele parque. Esse taxista conseguiu indicar a morada do Issei. A polícia foi para lá e bateram a porta. O Issei abriu a porta, não mostrou nenhuma resistência. Ele assumiu ter assassinado a René e comido partes do corpo dela. A polícia encontrou no apartamento restos de uma refeição e a carteira de identidade da René. Issei foi imediatamente preso. Lembrando que o desejo original do Issei era comer uma pessoa viva. Então provavelmente ele só matou a René para não ter que confrontá-la. O pai de Issei forneceu um advogado para sua defesa e depois de ficar detido por 2 anos aguardando o julgamento, Issei foi considerado legalmente louco e inapto para ser julgado. Então o juiz ordenou que ele fosse mantido indefinidamente em uma instituição mental. Após uma visita do autor Inuyuki Yomoto, o relato de Issei sobre o assassinato e suas consequências foi publicado no Japão sob o título A Neblina. O caso ficou bastante conhecido e Issei começou a ganhar fama. Tempos depois, as autoridades francesas decidiram deportá-lo para o Japão, onde ele foi imediatamente internado no hospital Matsuzawa, em Tóquio. Todos os seus psicólogos examinadores declararam noção e descobriram que a perversão sexual foi a sua única motivação para o homicídio. Como as acusações contra Issei na França foram retiradas, os documentos do tribunal foram lacrados, não foram divulgados às autoridades japonesas. Consequentemente, Sagawa não podia ser legalmente detido no Japão. Issei saiu do hospital em 12 de agosto de 1986 e permaneceu em liberdade até a sua morte. A liberdade contínua de Issei foi amplamente criticada pela opinião pública. Desde a sua liberdade, Issei passou a ser tratado como uma celebridade. Ele foi frequentemente convidado para ser palestrante e comentarista. Em 1992, Issei apareceu em um filme apelativo com o título Esposa Infiel, Tortura e Vergonha, representando um sadomasoquista. Issei escreveu livros sobre o assassinato que cometeu, bem como um livro sobre os assassinatos de crianças em Kobe em 1997. Issei também escreveu críticas de restaurantes para a revista japonesa Spa. Em 2005, os pais de Issei morreram e ele foi impedido de comparecer ao funeral. Issei se mudou para uma moradia pública e recebeu benefícios sociais por um tempo. Em uma entrevista à revista Vice em 2011, Issei disse que ser forçado a ganhar a vida enquanto era conhecido como e canibal foi uma punição terrível. Em 2013, Issei foi hospitalizado devido a um infarto cerebral que danificou permanentemente o seu sistema nervoso.
Mais tarde ele passou a viver sozinho e precisava de assistência diária que era fornecida por seu irmão mais novo ou por cuidadores. Na época ele afirmou ter se arrependido da obsessão. Ele morreu de complicações de pneumonia em um hospital em Tóquio em 24 de novembro de 2022, aos 73 anos de idade. E esse é o caso que eu preparei para vocês, então passem raiva comigo porque eu senti muita raiva desse caso, e só para vocês verem que injustiças não acontecem só em Angola, esse é um problema global mesmo. Existem casos muito mal resolvidos aqui em Angola e no mundo inteiro, e esse é um deles. E é isso, pessoal, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, e não esqueçam de deixar aquele like e subscrever no canal se você ainda não é inscrito. Todas as fontes da matéria que eu utilizei para pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar, e até o próximo vídeo.